Hoje eu recebo o militante do PSB, Hilário Tavares, ou simplesmente Hilário da TV. Bom dia, Hilário, seja muito bem-vindo à Continental FM e ao programa Papo Reto. Bom dia, Wesley. Bom dia aos ouvintes da 88,5. Aqui o teu programa aqui, eu sei que é um programa que é bastante ouvido, que é o Papo Reto. É um prazer, um privilégio de estarmos aqui na manhã deste sábado, né, para trazer as informações e tudo aí um pouco conversando com você. Hilário, de antemão já agradecer a você ter aceito aí o convite da nossa produção para estar aqui hoje nesse bate-papo, porque o Papo Reto se tornou verdadeiramente um bate-papo entre a sociedade organizada de Confresa, os líderes políticos e a sociedade, para que a gente debata situações, chegue a consensos, a troca de ideias, que eu acho que isso é muito importante na sociedade democrática que a gente vive, né? Com certeza, eu também vejo desse ponto, tenho o mesmo ponto de vista, até porque a comunicação, de uma forma geral, ela tem um papel fundamental na sociedade para levar a informação precisa a quem ouve, ou quem assiste, ou quem lê, né? Então, a imprensa do Araguaia tem feito esse papel, né, na região como um toda, e eu que tenho que agradecer pelo espaço, né, para poder estarmos aqui falando de tudo um pouco, falando das informações, falando de conjuntura, falando de política, enfim, falando tudo aquilo que tiver ao nosso alcance a responder, e estarei aqui pronto para responder as suas perguntas. Hilário, são quase 7 anos, né, em Confresa, você chegou aqui em 2007. O que mais mudou para você nesse período? Veja bem, Wesley, o que mais mudou para mim, na minha vida, eu sou apaixonado pela imprensa, pela comunicação. Eu trabalhei muito tempo na TV Centro-América, em Cuiabá, né, e depois fui para a TV Difusora São Luís do Maranhão, e sempre tive a vontade de abrir um canal de comunicação, né, e aí eu tive a oportunidade, junto com o Jean, que é o meu sócio, aqui abrir em Confresa. O que mudou para mim é o crescimento, né, quanto pessoas, né, quanto pessoa, eu tenho aprendido muito. Eu sempre digo que sempre eu falo que eu não sei de nada, ainda estou sempre aprendendo, mas o crescimento como pessoa, para mim, foi importante com Confresa. Confresa tem me ensinado muito, as pessoas que moram aqui têm me ensinado muito essa questão, lidar com a população, lidar com os problemas, lidar com tudo aquilo que a gente termina se envolvendo, porque você sabe, quem trabalha na comunicação se envolve de todos os problemas aí imagináveis. De uma sociedade. De uma sociedade. Então, eu tenho aprendido muito aqui no município de Confresa, e tenho que agradecer muito Confresa, a população de Confresa, por ter dado essa oportunidade a mim, né, para podermos levar essas informações, e está crescendo aí, não tenha dúvida disso. Hilário, agora o que algumas pessoas não sabem, por exemplo, é que você é filho do Araguaia, né? Já que você é nascido em São Félix do Araguaia. Na verdade, tem uma história interessante. Quando eu coloquei o meu nome à disposição aí para a prefeitura, o executivo, as pessoas diziam que eu era um paraquedista. E na verdade, eu não sou paraquedista. Na verdade, eu pergunto para você, quem que é de Confresa, na verdade? Né? A não ser os filhos de quem chegou aqui, quem aqui chegaram. Então, eu sou mais filho do Araguaia do que aqueles que disputaram a eleição na época. Então, quer dizer, não adianta querer falar que o cara é paraquedista. Se fosse todo mundo aqui em Confresa é paraquedista. Mas eu sou filho de São Félix, meu pai chegou ali em 1941 com 17 anos de idade, está com 97 anos de idade, minha mãe já é falecida, mas a minha família mora especificamente em São Félix do Araguaia. Tenho 2 irmãs que moram em Cuiabá, mas a minha família como toda, se você pegar aí de São Félix, Alto Boa Vista, Xingu, Santa Cruz, tem muitos, aqui, por exemplo, em Confresa, tem muitos parentes que moram aqui também. Então, eu sou filho realmente do Araguaia, e tenho orgulho disso, tenho orgulho de fazer parte dessa história. Fui muito cedo para Cuiabá, com meus 11 anos de idade, mas depois de 26 anos em Cuiabá, retornei ao Araguaia, né, e especificamente Confresa, porque é a cidade que é uma cidade pujante e com certeza vai cada vez mais crescer. Hilário, tendo do ponto de vista que a sua família é aqui da região do Araguaia, por mais que você tenha passado 26 anos em Cuiabá, você conseguiu acompanhar o período nebuloso que nós passamos no ano de 2003, quando fomos intitulados como Vale dos Esquecidos e aquela coisa toda? Terrível, né? Eu que já era militante, né? Eu comecei a militância aí desde 96, em 2003 eu pude acompanhar, né, pela mídia, pelos telejornais. Nesse período você estava em Cuiabá? Estava em Cuiabá.
E assim, a gente olhava e eu falava, nossa, minha região, Vale do Esquecido, né? E a gente doía muito porque, porra, leva uma imagem ruim para fora disso tudo, falar Vale dos Esquecidos. E aí depois a gente vai analisar friamente, e você começa a analisar realmente os políticos que passaram, os governos que se passaram e realmente esqueceram do Araguaia. Então terminou dando esse título do Vale do Esquecido. É uma pena, porque o povo que aqui está é um povo trabalhador, um povo honesto, um povo que gosta do Araguaia e vive trabalhando. Mas naquele momento, quando você vê a imagem da região do Araguaia, e pareceu muito a questão de Confresa, a gente, poxa, a imagem é ruim, uma região que produz tanto e você vê o chamado Vale do Esquecido. É muito triste. Hoje, sendo comunicador, você responsabilizaria os veículos de comunicação lá de 2003, em especial a TV Globo, que produziu aquele material, por dar tanta ênfase a esse título e aquela situação? Ou você acha que realmente o que foi retratado era o que existia? Olha, eu acho que foi muito, vamos dizer do seguinte, foi muito exagero, sensacionalismo aí da parte da TV Globo. Agora, eu queria que ela desse ênfase agora, por exemplo, no Poço da Mata. E que você não vê em não acontece, nada, né? Absolutamente nada. Isso para mim é um genocídio que fizeram no Poço da Mata. Para mim é um genocídio que fizeram no Poço da Mata. Eu repito isso várias vezes por onde eu vou. E a mídia nacional, infelizmente, não mostra nada. Não se falou nada. Se não é nós aqui, se é vocês da rádio, se é outros meios de comunicação, tanto de sites que dá ênfase a respeito disso, ninguém sabe de nada. Você vai lá fora, em outros lugares, as pessoas, não existe mais isso, não. Conversa, meu irmão, nós estamos vivendo no Brasil. E aqui é Brasil. São brasileiros, trabalhadores e pagam seus impostos. Exatamente. Para se ter uma ideia, quinta-feira, nós chegamos a 30 pessoas que já morreram em virtude da desocupação da gleba Suiamiçu, seja por depressão, alcoolismo e uma série de outras doenças. Um número alto. Não é um genocídio ou não é um genocídio? Exatamente, mas que a grande imprensa se cala diante da situação. Se não fosse os veículos do Araguaia, ninguém sabia de nada. A história teria sido passada como eles queriam que fosse mostrada e como a grande mídia mostra. Mostra, é verdade. Então, quer dizer, e por isso que eu falei, é o genocídio. E fora os casamentos que se acabaram, fora o desespero daquelas famílias. Vidas inteiras, né? Famílias inteiras foram arrebentadas. Então, para mim é um genocídio. É um genocídio que eu fico triste cada vez que vou. Cada vez que passo pela Poço da Mata e tenho que fazer alguma matéria, ou tenho que chamar uma matéria do Poço da Mata, me dói o coração, me corta o coração. Sem demagogia, porque ali moram seres humanos e a gente sente a mesma coisa que eles sentem. Apesar que eles estão lá, sente muito mais. Mas a gente fica triste de ver que, infelizmente, ninguém faz absolutamente nada. Se é para sair, Wesley, eu penso o seguinte, se é para sair, saia. Mas que, por outro lado, dê condições, dê condições para essas famílias continuar a sua vida. Porque recomeçar depois de 30 anos não é fácil, não. Realmente. E nós, enquanto profissionais da comunicação, que estamos lá praticamente diariamente, né, Hilário, acompanhamos todo o processo de desintrusão, acompanhamos essa volta dos produtores. O sofrimento que eles estão passando, não tem como a gente, que ali na situação, não absorver o caso, absorver a dor e a tristeza de todas aquelas pessoas. É verdade, eu fico triste toda vez. Eu tenho falado muito com a rádio, o FM lá de Alto Boa Vista, com meu amigo Zezinho Promoções, se de repente pode ser que esteja ouvindo na região aí da Mãe Maria, da Dom Pedro, mandar um abraço para a galera aí. E a gente tem sempre falado e comentado a respeito da questão da Suiamiçu. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que isso é terrível o que fizeram com as pessoas. É um genocídio, volto a repetir, o que fizeram com aquelas famílias da Suiamiçu. Hilário, voltando ainda falando de comunicação, né, mas com mais ênfase na questão da sua profissão, você está há 3 anos como âncora do RNA Notícias, através da RNA TV aqui de Confresa, Canal 12. Foi a sua primeira experiência na comunicação à frente das câmeras? Com certeza. Eu não sou jornalista profissional, quer dizer, eu não tenho formação de jornalismo, né, e eu não tenho faculdade de jornalismo. Isso, para mim, foi uma barreira grande, mas enfrentei de frente. Eu sempre trabalhei na comunicação, mas nos bastidores, atrás das câmeras, né, como a TV Gazeta em Cuiabá, como a TV Centro-América, a TV Difusora em São Luís do Maranhão, né, que é filial à Globo. E assim, para mim foi uma experiência ótima começarmos a apresentar o RNA Notícias, e é um crescimento. Você pode, quem acompanhou desde o início para ver hoje, tem uma certa diferença.
porque quem faz faculdade de jornalismo e quem vai para as ruas e depois que tem uma formação, pode ver que a diferença é outra, né, em termos de comunicação. Nós aprendemos na raça, no peito, ainda estou aprendendo, cada dia que passa aprendo mais ainda, mas faço porque gosto, sou apaixonado porque faço, né, e todos os dias ali levando as informações para as pessoas é muito prazeroso. Sendo a primeira televisão legalizada de Confresa, Hilário, quais que foram as principais dificuldades sua e do Jean Carlos, enquanto sócios, com a implantação dessa emissora? Olha, veja bem, as dificuldades são muitas. Nós primeiro passamos 2 anos esperando uma possibilidade. Nós tínhamos um contato e ficamos 2 anos para organizar. Depois de tudo pronto, né, transferência de endereço junto ao Ministério da Comunicação, a Anatel, e que a gente colocou lá. Mas mesmo assim, fazer comunicação, fazer imprensa no Araguaia não é fácil. Você que está no meio, você sabe disso, que não é fácil. Mas os problemas todo dia vêm, todo dia você tem que matar um leão para poder sobreviver. E você está gerando emprego, você está ajudando a sociedade, informando a sociedade. Eu penso que e tenho certeza que a comunicação é o 4º poder nesse Brasil. Então a gente faz diferença e tem que fazer diferença boa. Mas a gente enfrenta dificuldade, e as dificuldades vêm todos os dias, pessoas te tentando persuadir pelo contrário, porque você não faça, tirando você do caminho, tentando de uma certa forma, tirar você do meio. A gente sente isso. Mas eu sempre falo que eu quero morrer de atrevido, não de esmorecido, né? Então, isso que é a melhor coisa que todos nós brasileiros possa fazer, né, Hilário? Com certeza. Então, assim, a dificuldade tem ainda até hoje, mas a gente vai em frente. Você tocou num ponto importante, que é a questão de fazer comunicação no Araguaia. Não é fácil. Até porque existiam, eu costumo até brincar, Hilário, que existiam pessoas que estavam na região do Araguaia que elas usavam dos veículos de uma forma muito grotesca, vamos dizer assim. Era simplesmente opinião, era muito voltada à questão da política, muita questão paga, essa é a verdade. Os veículos de 2005 para trás, era muito essa a realidade da região do Araguaia. Pessoas que vinham simplesmente para fazer matérias ou boas ou negativas, dependendo de acordos fechados com as administrações públicas aqui da região do Araguaia. E de 2005 para cá houve uma evolução fantástica na comunicação de Confresa. Você pega hoje, nós temos uma televisão, 2 emissoras de rádio, temos diversos portais de notícia na região do Araguaia, então a comunicação em si cresceu. E eu considero dizer que cresceu com qualidade. Só que, por mais que cresceu, profissionais, donos de veículos, eles ainda sofrem uma série de coisas. Às vezes sofrem o desinteresse do comércio, que muitas das vezes é grande, em ajudar de que forma? Através das cotas publicitárias, através da publicidade em si. Sofre com a administração pública, que muitas das vezes não sabe entender qual que é realmente o papel jornalístico que um veículo desempenha, né? Então sofre de todas essas formas. E é como o Hilário bem colocou, é matar um leão diariamente. Às vezes falta conteúdo, às vezes, muitas das vezes você faz uma matéria, você acaba se complicando, mesmo você não tendo nada a ver com a situação, né, Hilário? Acaba se complicando com a pessoa que acha que você está fazendo por questão pessoal, quando na verdade você tem que fazer porque você é obrigado a fazer, senão você é passado para trás, porque nós temos uma concorrência hoje em Confresa, então é muito difícil esse sentido, né, Hilário? É verdade. Olha, o meu telefone, esse dia um rapaz falando comigo por telefone, falou isso: Hilário, você sabe que o meu telefone, o seu está grampeado. Eu falei: olha, eu não tenho medo de meu telefone estar grampeado ou não, até porque eu faço notícia, e tudo aquilo que vem de interesse social e popular e de informação, eu vou estar divulgando, certo? Meus telefones podem estar grampeados, não tem problema, eu não falo nada de errado, quer dizer, eu falo em aquilo que é a defesa do povo. Falo de errado, falo, várias coisas eu falo errado, mas eu estou buscando as informações. Então, hoje, graças a Deus que a imprensa no Araguaia ela tem mudado, como se diz, de 2005 para cá, mas é difícil, porque o comércio, às vezes, os comércios da região como um todo, não vê a imprensa como uma arma para divulgar os seus produtos, para poder divulgar os seus produtos que eles vendem, né? Então termina nos prejudicando, porque a imprensa ela vive de quê? Vive de
do comercial que vende. Até mesmo porque é um prestador de serviço. É um prestador de serviço. Temos funcionário para pagar. Você trabalha aqui, você recebe seu salário. Você tem que receber seu salário, certo? Ninguém trabalha de graça, nem um relógio trabalha de graça. Então, exatamente, nós temos que manter. É como se fosse uma empresa qualquer, como um mercado, como uma loja de roupa que tem que pagar seu funcionário. E a gente tem os nossos deveres e nossas obrigações. Por exemplo, televisão é mais difícil aí que você trabalha com imagem, você tem que buscar a imagem. Então, o que eu rodo hoje com carro para buscar as informações é impressionante. O que a gente gasta de combustível. Então, tem um gasto. Então, as pessoas pensam que a gente fazer televisão é brinquedo, é fácil. Não. É trabalhoso, você tem que trabalhar firme para buscar as informações, para que as pessoas possam, todos os dias, aquele horário, estar ligado contigo e saber que ali é o canal de informação para ficar bem informado no município. De tudo que você já passou nesse período que você está, eu acredito que já devam ter acontecido ameaças, tentativas de coibição, porque isso acontece com todos nós. Certeza. E de todos esses, qual que é o mais difícil lidar, Hilário? É com a ameaça, é com as tentativas de coibição, porque nós estamos nos meios de comunicação, mas somos cidadãos que andam nas ruas, que tem filho, Sim, que tem irmão, que tem parente. Às vezes, muitas das vezes, a gente acaba colocando em risco, não nós, mas a nossa família, os nossos amigos, as pessoas próximas. Desse sentido, qual que é o mais difícil de juntar os dois, a profissão com essas situações que acontecem? Olha, nós vivemos numa democracia, né? É uma democracia que estamos gateando nela ainda, né? Entre aspas ainda. É uma democracia que diz que é democracia, mas na verdade é uma ditadura disfarçada. Então as pessoas tentam te censurar, tentam te intimidar de tudo aquilo que você vai falar. Eu estava em Luciara um tempo, na época da temporada, fazendo matéria, aí eu andando na praia, um cidadão falou assim: ué, bicho, você anda normal, sem ninguém de segurança com você? Eu fiquei me perguntando, andar com segurança para quê? Né? Não, porque você tem um programa que é bastante polêmico e tal. Eu falei: meu irmão, é o seguinte, é uma profissão que escolhi, certo? Você não pode ter medo, acima de tudo, você não pode ter medo. É lógico e evidente que todo mundo tem medo. Tem, né? Tem medo, mas você tem que encarar o problema. E o problema está posto. É difícil trabalhar? É difícil, mas não é impossível. Agora, eu fico receoso com algumas coisas que já me chegaram, quando a gente começou, algumas pessoas ameaçaram, ameaças graves, que eu cheguei ao ponto de ter que procurar a delegacia. Por pouco e nós registramos um boletim de ocorrência. Mas é o osso do ofício. Você está no meio, tem que encarar. Agora, se você baixar as calças, o povo monta em cima. Exatamente. E o pior, Hilário, realmente é essa situação que você está colocando. Se a gente tiver medo, a gente não faz. Não trabalha. Não trabalha. Por quê? Porque diariamente nós estamos contando histórias e mexendo em histórias. Mexendo em histórias. Principalmente essa segunda parte, mexendo em histórias. Porque todos os dias vou dar um exemplo aqui, nós passamos as ocorrências policiais, tanto aqui no jornalismo da rádio, quanto você no jornalismo da RNA. A partir do momento que você passa uma história narrada de forma policial, você está mexendo na história de uma pessoa. Não só de uma pessoa, mas de uma pessoa que tem mãe, pai, filho, irmãos, pessoas que gostam daquela pessoa. E o que as pessoas precisariam entender, não é nós, profissionais da comunicação, são os fatos. Não tem como você não fazer. Não tem como você não divulgar fatos. É notícia, eu tenho que falar. O que eu preservo, a imagem da pessoa, às vezes eu tenho que preservar. Porque muitas das vezes, hoje a lei nos proíbe de pegar a imagem, né? Nos proíbe. As pessoas falam: mas por que você não mostra a imagem? Olha, se eu mostrar, o cara, mesmo errado, ele me processa. E ainda ganha. E ainda ganha, certo? Mesmo ele errado, ele ainda ganha ainda. Por que você não mostra a imagem de menor? Porque a lei não permite eu mostrar a imagem dos menores, certo? Então, as pessoas acham que é porque a gente não quer ter medo. Não é que tem medo, a gente tem que tomar precaução com o que pode vir depois, que é a questão de processos e etc. Agora, eu continuarei fazendo meu trabalho, certo? Um trabalho que não é fácil, como eu disse, mas acima de tudo, as famílias que às vezes a gente dá a notícia do seu parente, isso e aquilo, que foi assassinado, ou que foi preso, ou é um homicida, ou que mandou matar alguém, paciência, o boletim é público, eu tenho que fazer a matéria. Eu sempre digo, Hilário, que quem não quer virar manchete ou notícia negativa, que age da forma correta. Porque aí no máximo que essa pessoa ela pode virar é uma manchete positiva. Por alguma coisa boa que ela tenha feito pela sociedade em si. Agora é muito complicado, porque muitas das vezes os profissionais, eles são responsabilizados por uma culpa que eles não têm.
Por exemplo, um repórter, um jornalista, ele não tem culpa se A ou B foi preso. Ele está fazendo o papel de noticiar, divulgar. que é a função dele. Mas aquela pessoa que foi preso, o A ou B, mais a família dele, mais os amigos, não se posiciona ao contrário ao fato, e sim ao profissional que deu a notícia, que passou o material. Então é uma faca de dois gumes, é muito complicado, como você colocou. Muito difícil. Por exemplo, os prefeitos, né? Muitos prefeitos, hoje não, já mudou muito, mas anteriormente, quando você disse lá atrás, quando só divulgavam os interesses políticos, os prefeitos daquela época achavam que era o dono da prefeitura e do município. Exatamente. Só podia divulgar o que ele queria. E ainda existe esses veículos. E ainda existe, né? Ainda esse tipo de coisa até hoje, em pleno século XXI, que não deveria existir. A imprensa, ela tem acesso a livre, ela tem a sua liberdade de estar divulgando as notícias. E tem prefeitos ainda que acham que manda, que é o bicho da goiaba, que ele que é o coronel do seu município. E já acabou isso há muito tempo. Acabou, mas infelizmente ainda está entranhado, né, na quando, política. Olha só, quando acabaram com a ditadura, né? Quando acabaram com a ditadura, Ulisses Guimarães dizia: matamos o bicho, mas duro vai ser acabar com a raiz do bicho, que é a ditadura. Que é os filhos da ditadura que estão no poder hoje, que ainda acham que são ditador. Esses são a raiz do bicho. Eu escrevi um artigo essa semana intitulado assim, Lário: A pressão sobre Sherazade relata o sofrimento de todos nós, jornalistas do Brasil. Quem é Sherazade? Sherazade, para quem não conhece, é a âncora do SBT Brasil, que tem uma opinião muito forte naquele telejornal, e em virtude de um comentário que ela fez, dizendo que era compreensível as pessoas praticarem violência com as próprias mãos, em virtude da gente ter um sistema tão falho, ela acabou sendo massacrada, perseguida por governo, até mesmo pelo sindicato dos jornalistas, que simplesmente virou as costas para ela. E hoje, para você ter uma ideia, a todos os dias partidos políticos, o próprio governo federal pede a cabeça dela para o SBT. Por quê? Através de forma de ameaça. Que forma são essas? Pedindo, por exemplo, a concessão pública do SBT, que é caçar o direito do SBT permanecer no ar. E que democracia é essa? Que democracia é essa? E também fazendo corte de verbas publicitárias que eram repassadas mensalmente para o SBT. Então você pega, é como você disse, nós vivemos uma situação, uma democracia mascarada, entre aspas, que na prática ela não funciona. Porque se o Brasil fosse um país democrático, uma situação como a dessa jornalista não estaria acontecendo. Ela não disse nenhuma mentira, ela não excitou a violência, ela simplesmente disse que é compreensível, e realmente é compreensível, né? O que faz a outra mídia, por outro lado, distorce o que ela fala para dizer que ela está incentivando violência, e não é verdade, certo? E não é verdade. Recentemente, no Paraná, um jornalista que trabalha no Grupo Massa, de telecomunicação também, foi demitido. Foi demitido justamente por uma opinião contrária ao governo federal. Pois é, foi demitido. Então, quer dizer, é um absurdo isso. A gente vive no século XXI, numa democracia, entre aspas, como você disse, e que, infelizmente, você não pode colocar a sua opinião, porque você fica aí, em qualquer momento, sujeito a ser mandado embora ou tirar a sua concessão. E é o que está acontecendo com a Raquel, que é a nível nacional, mas que retrata o sofrimento que eu passo, o sofrimento que você passa. Certeza. Porque há tentativas de coibição, seja quando você chega no lugar para fazer uma matéria, seja quando você chega em órgãos públicos, você sente, é natural, dependendo do seu posicionamento, não é nem um posicionamento, é o fato de você fazer uma denúncia, que já gera toda uma situação em cima de você, profissional, que está cumprindo simplesmente o seu papel. E a sociedade, por sua vez, não entende isso, não desconhece essa situação que acontece nas entranhas da comunicação, né, desconhece, e aí fala que você isso e aquilo, e na verdade não está sabendo o que se passa dentro dos bastidores. Né? Infelizmente é triste e é duro viver a situação. E tem vezes que os bastidores da comunicação, eles são mais movimentados do que a comunicação própria. Né, às vezes os bastidores da comunicação é mais violenta, vamos dizer assim, do que o que realmente está posto. É quase uma guerra fria. É uma guerra fria. Exatamente. Entendeu? E eu ainda me conforto bastante de ter o apoio da grande massa. Existem esses, como você citou, que chega e critica aquilo outro. Mas eu ainda acho que a gente tem um apoio fundamental, que é o da população, que fala, não, faz, continua. É o embasamento que você está falando, em virtude de quem você está enfrentando, que muitas das vezes são pessoas muito mais poderosas do que o profissional que está fazendo material. Certeza, e assim, eu também fico tranquilo. O que foi bom é as redes sociais hoje
né? As redes sociais hoje têm mostrado muitas coisas, então tem ajudado, né, um pouco essa questão da rede social, das redes sociais. Então isso é um fato positivo, porque você vê coisas que infelizmente você não consegue ver em meio de comunicações normais, só vê nas redes sociais. Um exemplo muito próximo a nós é a Suyamisu, que só parece aqui. Exatamente. Né? O mais que a gente consegue ganhar, que é o SBT de Cuiabá roda, a Record roda, mas é só ali no vaso de Cuiabá, certo? No vaso de Cuiabá. E as mídias nacionais não tá nem aí para ver essa situação aqui. É uma situação muito complicada, às vezes as pessoas até cobram os profissionais e falam, você precisa fazer, você tem que fazer. Às vezes realmente nós fizemos. Eu acho que a imprensa do Araguara fez tudo que ela podia para noticiar o caso da Suyamisu. Sem dúvida. E mais um pouco ainda. Agora, não adianta também, às vezes você tem as portas fechadas a nível de estado, a nível nacional, como é o que acontece no caso da Suyamisu. A grande mídia não quer noticiar, porque por interesses exclusos, tá aí o caso da Shirazade, né? Quem sabe até mesmo essas questões de verbas publicitárias que acontecem muito dentro do mundo da imprensa, vamos dizer assim. Com certeza, eu não tenho dúvida disso, entendeu, Lázaro? Hilário, nós vamos para um rápido intervalo comercial e na volta nós vamos falar de política. E eu tenho certeza que essa vai ser aí o carro-chefe do programa, porque eu tenho algumas perguntas que não só eu tenho curiosidade, mas eu garanto que quem está nos ouvindo também tem. Certeza, eu para mim não tenho nada a esconder, não tenho rabo preso com ninguém, estou aqui pronto para responder as perguntas. Então, depois do intervalo comercial, o entrevistado de hoje do Papo Reto, o apresentador de TV Hilário Tavares, vai falar sobre política. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Eu estou tentando ser um líder, sempre gostei de política e sempre militei muito cedo. Então, Wesley, eu acho que na verdade, eu sou um político e gosto da política. Eu acho que as pessoas que falam assim, eu não gosto de política, não está vivendo, está vegetando. Porque tudo na vida depende da política. Tudo é relacionado. Tudo é relacionado. Para comer, beber, vestir, até morrer, se depende da política. Então, você vive política, que é a política social. Quando se fala política partidária, política de partidos, política de eleição, aí é diferente. Aí cada um tem um direito. Mas a política social você vive todos os dias. Você tem que fazer a política com um bom vizinho, a política do bom filho, com um bom pai. Quer dizer, é uma política que você vive naturalmente, entendeu? Na prática, política nós fazemos a todo instante, todo momento. Com certeza. Hilário, agora, algo relacionado à sua história em Confresa, nesses 7 anos, que grande parte da sociedade ainda deve ter algum tipo de curiosidade, é a sua relação com o prefeito Gaspar Lázari. Em 2008, quando o prefeito Gaspar Lázari assumiu a prefeitura de Confresa, você foi chefe de gabinete da gestão dele. O que houve para você deixar a base aliada do então prefeito e seguir outros rumos políticos e acabar sendo adversário dele nas eleições de 2012? Veja bem, na política, Lázaro, você tem que ter posicionamento. Eu sempre falo o seguinte, a política tem que ter lado, você tem que definir lados. Quando eu cheguei a Confresa, nós coordenamos a campanha, ajudei a coordenar a campanha do atual prefeito. E aí, após deu certo, ganhou as eleições, etc. Tal, todo mundo sabe. Ele me convidou para assumir a chefia de gabinete. Aceitei. Fiquei 1 ano e pouco lá, 1 ano e 6 meses. E eu tinha um acordo, né? Pena que não tem como provar, não tem nada escrito, não tem nada. Quer dizer, eu acredito muito na palavra do homem. Não há nada de forma documental. Não tem documental, não tem nada. Mas eu acredito no que você me fala, o que as pessoas me dizem, eu acredito muito. Porque o que falta na política, na verdade, é as pessoas honrar o que falam. Entendeu? O que falta é isso. Por isso que a política hoje está nessa descredibilidade. Porque as pessoas não cumprem o que falam. E nós tínhamos um acordo aí de lançarmos uma candidatura a deputado estadual. Esse acordo seria com com o grupo, né, que estava assumindo aquele momento. Não digo nem com o prefeito, mas com o grupo que ali estava no poder naquela época. E aí comecei a me mexer nessa ideia de uma candidatura. Eu, momento algum, pedi dinheiro para o administrador. Momento algum, falei, eu preciso de que você me dê dinheiro para me ser candidato. Não.
Eu fiz uma campanha para prefeito, eu vou te falar a verdade, não gastei 100 mil reais. O problema é que a política nesse país é feita de forma de coronéis, onde que passa de pai para filho. E não aceitam a militância que vem da base crescer. Matam no ninho. E eu vim de baixo, não tenho dinheiro, confesso. Fiz a minha campanha, uma campanha mais barata na história de Confresa, eu acredito. Graças aos nossos companheiros e amigos. E aqui quero ressaltar o nome dos partidos que fizeram o arco de aliança comigo naquele momento, que é o PDT, que é o PPS, que é o PMDB, certo? Que o PMDB foi o meu vice, né? Que é uma pessoa da Dona Maria Capim, que eu quero agradecer ela, em público, Dona Maria Capim, né? Que foi a minha vice. Então a política se faz de compromisso, de palavras, de companheirismo, certo? E naquele momento, eu vendo que não tinha condições e eles já tinham outros compromissos com outros candidatos, eu pensei, eu tenho que procurar o meu caminho. E aí veio um problema maior, saúde, minha saúde. Eu tive que fazer uma cirurgia às pressas, vesícula. Operei aqui no Hospital Municipal de Confresa. O pessoal, você é doido, você opera aí, por que você não opera em Cuiabá, você tem influência lá e tal? Eu falei, não, vou operar aqui. O que pode acontecer aqui, pode acontecer em Cuiabá. Eu acho que eu sou um cara temente a Deus, então, em primeiro lugar, Deus. E Deus direcionou o médico que fez a minha cirurgia, que é o Dr. João, e aqui quero agradecer ao Dr. João e toda a sua equipe que fez a cirurgia naquele momento. Tirei a vesícula fora, fiquei em casa, porque eu fiquei de repouso muito tempo, dirigindo, não podia nada. E aí eu falei, olha, eu preciso da minha demissão, porque eu tinha que me afastar o mais rápido possível, porque tem um prazo, 6 meses antes da eleição. Eu falei, me demita, porque eu sou pré-candidato, eu preciso ir. Bom, quando eu fui para descobrir, eu nem filiado estava no partido do qual eu sou filiado desde 1997, que é o PPS. Não estava filiado em Confresa. Falei, rodou. Só que como eu fazia parte da direção estadual do partido, eu corri em Cuiabá, peguei as atas do partido, fui no TRE, peguei um documento do TRE dizendo que eu era filiado desde 97, pronto, a candidatura estava ok. Estava garantido eu para ser candidato a deputado. Então por isso eu me afastei, né, dessa situação aí. E da forma que se administra o município, eu penso que não é dessa forma que está sendo administrado. Então por isso também não concordo, certo? Não sou melhor do que ninguém, não sou melhor do que ninguém, mas eu penso diferente, certo? E por isso resolvi me afastar. Mas não teve nada, problema pessoal, não teve disse-me aquilo, agressões, em hipótese nenhuma. Saí numa boa, certo? Saí numa boa. Nem ele me deve obrigação, nem eu devo obrigação a ele, certo? Eu acho que o período que eu coordenei a campanha dele, depois fiquei 1 ano na administração, está resolvido. Eu penso também, eu sempre falo, Wesley, o seguinte, política é igual casamento. Eu sou casado com a minha esposa há 20 anos. E digo sempre para ela, no dia que acabar o respeito de mim com você e de você comigo, acaba o relacionamento, acaba o casamento. E na política é do mesmo jeito. No dia que acaba o respeito, acaba a responsabilidade, aquela harmonia, acaba também o casamento na política. Certo? Você não tem como aquela história, acaba aqui e volta. Não, acabou, acabou. Não tem por que voltar atrás. Certo? Então por isso eu tomei uma decisão aí de afastar. E outra, o meu partido, que era o PPS, se coligou com o Mauro Mendes, que foi o candidato a governador desse estado de Mato Grosso. E eu tinha por obrigação, como presidente do partido, acompanhar o Mauro Mendes pelo táxi. E assim fiz a coordenação deles aqui na região. Certo? Então, o prefeito apoiou o governador Sival, eleito hoje, que é o governo do estado de Mato Grosso. Então, política você tem que ter posição. Aí você pergunta, mas por que você não saiu candidato a deputado? Primeiro, quando eu vi que tinha 9 candidatos de Ribeirão Cascalheira para cá, eu falei, eu sendo candidato, eu vou prejudicar eu e aqueles que tentam ser candidato. O exemplo, Osto José. Disse para o Osto, só o fato de eu não ser candidato, já estou te ajudando. Eu estou numa coligação que tenho que trabalhar para o Pedro Táxi e o Mauro Mendes. E vou coordenar a campanha. Então, por isso, também deixei de ser candidato. Porque você não pode ser uma candidatura aventureira, sem ter o apoio, sem ter uma articulação. Ser candidato, todo mundo pode ser. Agora, você tem que ter conhecimento político para ser candidato. Porque senão não adianta, você vai a lugar nenhum.
Então você considera que você deixou aquele grupo por falta de apoio, de cumprimento de promessas e do que vocês trataram para, a partir Sim. daquele momento, tomarem um direcionamento? Com certeza, com certeza. Por isso tomei outro rumo e caminhei. Condeno eles? Não, de hipótese nenhuma. Só acho que, se eu te falar aqui hoje, ao vivo, Wesley, eu estou contigo para aquilo que deve eu estou contigo. Agora, eu não posso dizer isso e depois virar as costas para você. Eu não posso fazer isso. Por isso que eu falo, política você tem que ter posição, tem que ter lado. Ou seja, para ganhar ou para perder, você tem que ter lado. Naquele período, você se considerava um colega partidário ou um amigo do líder maior daquele grupo, que no caso era o Gaspar? Eu, na minha concepção, quando você está num grupo, você defende o grupo de unhas e dentes. Por mais que você esteja errado, eu estou no grupo. As roupas sujas nós lavamos em casa. Eu tenho que defender você. Agora, quando você se vê fora de um conjunto, aí não tem por que você estar mais junto. É igual eu disse, é igual o casamento. E o dia que acabar o respeito da minha esposa por mim e eu com minha esposa, não tem por que ter casamento mais. A gente tem que separar e continuar a vida naturalmente e seguindo outros rumos. A minha pergunta foi em virtude do vídeo que foi usado durante o período eleitoral. Aquilo foi uma tremenda sacanagem que fizeram. Na verdade, aquilo foi usado no dia do aniversário dele, e aí pediram para gravar, quem estava no grupo, pediram para gravar para homenageá-lo, como eu faria com qualquer outra pessoa. Se eu faço parte de um grupo, você faz do meu grupo, parte do meu grupo, e eu vou te elogiar, eu tenho que te elogiar mesmo. Por mais que você tenha defeito. Depois, eu não estou, aí você vai e usa um vídeo que eu falei bem de você. Então aquilo demonstra que era um desespero no momento e uma puta sacanagem. Mas na época é a questão de defender o lado que você está. Ou seja, o vídeo foi feito porque você fazia parte daquele grupo e defendia aquela causa. Na época, na sim. Época, exatamente. Sim. E depois muda-se as situações, muda-se também as opiniões. Claro, aí. A partir do momento que você é uma casada, uma mulher te traz, você vai continuar defendendo ela? Não tem porquê. Aí não dá certo, né? Não dá certo, meu irmão, não dá certo. Em 2012, você sendo eleito, sendo candidato a disputar a cadeira de chefe do Executivo de Confresa, você teve 3.538 votos. Muito voto, de acordo com os líderes antigos aqui do município de Confresa, líderes políticos do município de Confresa. Você naquele momento, e existia também como posso dizer, uma efervescência do seu nome em 2012. Você considerava a real chance de você chegar à Prefeitura Municipal de Confresa? Veja bem, quase. Quando você entra na política para disputar uma eleição, tem duas coisas. Ou você ganha ou você perde. E eu cheguei para meu filho, cheguei para minha esposa, para minha família e disse, olha, a possibilidade de nós ganharmos é muito pequena, mas a possibilidade de perder é muito grande. Por quê? Você está indo disputar com 3 candidatos a mais. E um que está no poder que vai usar a máquina para isso. Então, quer dizer, a chance sua é pouca. Agora, quando muita gente quer ser candidato a prefeito. Para você ser candidato a prefeito, primeiro, você tem que ter uma vontade popular para ser candidato a prefeito. E aí, no momento que nós começamos uma articulação com vários partidos, me chamaram para essa articulação, e aí eu perguntei, eu posso colocar meu nome aí nessa pesquisa? Disseram que poderia colocar. Coloquei. Foram feitas 3 pesquisas. Das 3, do qual as 3 eu ganhei as pesquisas. Por isso, fui candidato a prefeito. Porque, na verdade, meu objetivo era ser candidato a vereador. Mas quando eu coloquei o nome, e aí veio despontando o meu nome, e ganhei dos outros que estavam na pesquisa. Que era o chamado grupão. O grupão. Que cada um colocou um nome à disposição e faziam-se a pesquisa para saber quem que ia ser o nome do grupo. Certo. E aí, meu nome se destacou. Muitos daquele momento achavam que aquilo era loucura, porque como que o cara tem 5 anos em Confresa consegue se destacar desse jeito? Paciência, né? E aí conseguiram colocar o nome à disposição e aí para disputar. Mas eu sabia que era uma tarefa difícil. Mas ao pouco a gente foi começando a fazer as pesquisas, a gente veio com a evolução da campanha. Sem dinheiro, sem estrutura, mas o povo querendo a mudança. E aí nós começamos a acreditar mais, acreditando. E aí, quando nós chegamos a menos de um mês da eleição, nós ultrapassamos a pesquisa na frente. A diferença mínima, mas estávamos na frente. Certo? Então nós tínhamos a chance real de ganhar.
te surpreendeu os 3.538 votos? Muito, porque veja bem, quando você falou aí, você teve 3.538 votos. Eu digo sempre que não foi eu que tive os votos, foi o grupo que teve os votos. Porque eu sozinho, jamais eu teria esse número de votos que tive. Então, política se não faz sozinho, você faz de um conjunto de pessoas. Então as pessoas é que teve esses votos, porque as pessoas me ajudaram, os companheiros que me ajudaram, aí, o Democratas, que é na pessoa do seu Zezé da Aliança, a dona Marli, seu Célio Pinheiro, que é do PDT, né? A Maria Capim como a vice, na época o presidente, o Vaglon Diniz, do PMDB. Então assim, foi esses partidos, e nós do PPS, então foi esses partidos aí que conseguiram agregar o número de votos em torno do Hilário. O nome era bom, e aí conseguiu agregar esses votos. Você considera... Mas surpreso sim, com certeza. Alguma coisa você considera que tenha te atrapalhado durante as eleições de 2012? Mas muita coisa atrapalhou na campanha de 2002, muitas coisas. Por exemplo, as candidaturas postas por outros grupos que via que não tinha condições e manteve a candidatura. Mas aquele de história que eu te falei, você tem que ter posição. Se entrou para ganhar o papel, você tem que estar até o fim. E respeitamos o posicionamento deles, certo? Mas... por outro lado, a estrutura nossa era muito capenga. Só tínhamos a boa vontade do nosso grupo. Nós tínhamos somente 19 candidatos a vereador, Wesley. Desses 19, 3 foram eleitos. Certo? Então, o grupo nosso era um grupo pequeno. E quanto uma gigantesca máquina que estava sendo usada do Poder Executivo, você vai fazer o quê? Agora, eu surpreendi a partir do momento que você lidera, e pesquisa não mente, Wesley. Pesquisa não mente. Você tinha essas pesquisas? Tinha essas pesquisas. Eu tinha as pesquisas. Só que eu não tinha o dinheiro para publicar uma pesquisa, que você tem que pagar ela para ser publicada. Pagar o registro? Ou pagar o registro para ser publicada. Eu não tinha. Em seguida ser publicado. Eu não tinha esse dinheiro. Eu tinha... e a pesquisa que os outros fizeram, que não divulgaram por sinal, e eu não sei porquê. Teve gente que fez 2 pesquisas e não divulgou as pesquisas. Então... é a demonstração de que as pesquisas só poderiam estar certas. Então nós liderávamos. E aí de repente você andava no interior. Pode ter alguém que andou mais do que eu, mas é difícil. Eu andei esse interior do estado de Confresa todo. E por onde você andava, você encontrava voto, ou meu, ou de outro candidato, menos do atual que está aí. E aí de repente abriu as urnas, eu perdi em todas. Não dá para entender. Aí quando saem aquelas matérias lá de Guarulhos, falando das urnas eletrônicas, você vai acreditar em quê? Né? O pessoal fala que a urna eletrônica é tão segura que o Uruguai está devolvendo ela para o Brasil. Né? Por que os Estados Unidos não colocam as urnas eletrônicas? Até hoje vive a democracia muito mais tempo do que nós e não coloca urna eletrônica. Porque a urna eletrônica é feita pelo homem, então é fácil de ser manipulado. Então você considera que pode ter havido alguma coisa que tenha te prejudicado nesse sentido das urnas eletrônicas? Olha, eu não tenho prova para dizer isso, mas eu tenho suspeitas, né? A pessoa, você está chorando porque perdeu. Não, não estou chorando não, eu vou falar para você, eu acho que eu fui um vitorioso, o nosso grupo foi um vitorioso, fomos vitoriosos, não tenho dúvida disso. Não é 3.538 votos, não é para qualquer um não, é porque o grupo é bom, Então eu sou um vitorioso, eu não perdi a eleição. Eu ganhei a eleição, certo? Eu acho que o povo que perdeu. Hilário, hoje seu nome está colocado como pré-candidato às eleições desse ano ao cargo de deputado estadual. Hoje, a região do Araguaia, há um movimento muito grande da valorização do voto, na questão do regionalismo. Porém, inclusive semana passada, nós publicamos aqui na Rádio Continental FM falando que o regionalismo ele perde força na região do Araguaia justamente em virtude do alto número de candidatos, uma vez que, por exemplo, apenas Confresa tem 3 pré-candidatos. Você, em entrevista aqui, diz que concorda realmente com essa situação, que o número de candidatos pode atrapalhar o regionalismo. Você considera, mais uma vez, que falta apoio político entre vocês próprios candidatos? Na verdade, Marcos, é o seguinte... Não seria apoio, seria união política para que se elegesse diálogo, um representante do Araguaia. Na verdade, Marcos, nós, nas eleições do Araguaia, vamos puxar um pouco aí a história do Araguaia. O Everaldo Simões, primeiro suplente, bateu na trave. Por pouco, por causa de 9 votos, não foi deputado. O Everaldo da cidade de Vila Rica. Vila Rica, na época PFE.
Baú, de São Félix do Araguaia, foi suplente, chegou de assumir uma época também. Dimas Melo, aqui de Confresa, PMDB, chegou uma época a assumir como candidato com 6 mil e poucos votos, foi deputado estadual. E recentemente, o Washington José também assumiu aí os meses como deputado estadual. Numa época que eles disputaram, que tinha muito mais candidato que vai ter agora. Numa época que eles disputaram, que é mais candidato que vai ter agora. O pessoal fala que tem que lançar candidatura única. Nunca vai ter candidato único nessa região. Nunca. Por quê? Tem os interesses dos partidos e de cada grupo. Eu, particularmente, fui convidado por um grupo que é do senador Pedro Táxi, Mauro Mendes, prefeito de Cuiabá, Oscar Bezerra, Luciene Bezerra, deputado estadual, né, de estarmos neste grupo para ser o pré-candidato pela região. Eu disse, eu aceito, mas desde que esse grupo, que esse possível arco de aliança que vai ter, não lance ninguém de Ribeirão Cascalheira até Santa Terezinha. Ficaria eu candidato único aí, pré-candidato único dessa região. Pois bem, Pedro Táxi, senador e Mauro, não, vamos trabalhar para ficar desse grupo, não tem ninguém ser candidato. Então, eu vejo de naturalidade muito tranquila desse grupo ter um candidato. E eu ser o nome escolhido no meio disso. Por exemplo, o Hélio Bruneto não é candidato e está no mesmo grupo de aliança aí. O outro lado, por outro lado, o outro grupo aí que vai ter o apoio, que é do grupo de situação, eles têm que ter também o candidato deles. Então eu vejo com maior naturalidade, entendeu? Não vejo problema nenhum. Mas falando na questão do regionalismo, você considera que o prejudica. nível alto vai prejudicar mais uma vez? Prejudica, não tenha dúvida. Mas aquilo que eu falei, nunca vamos chegar num consenso de ter candidatura única, porque tem uns grupos políticos que têm seus interesses. Mas aquele que tiver melhor, vai buscar o maior número de votos. E na certeza de que possa representar e possa representar bem. O que eu sempre falo também, as pessoas têm às vezes falam, o cara o cara de lá de longe, lá de fora que é bom. Não, o bom é o que é nosso, o que é meu. Esse é bom. Por mais que o nosso seja ruim, mas é nosso. Hilário, após a publicação dessa matéria, começou-se um burburinho de que vocês iriam sentar, os 3 candidatos, conversar. Eu ouvi isso. Já houve realmente, houve essa movimentação ou não? Não, ainda não houve, pode até ter existido, mas não me comunicaram. Ninguém me avisou nada ainda a respeito disso. Pode até ter tido, mas eu não estou sabendo, estou sabendo agora por você. Agora, eu estou pronto para conversar. Você acha que seria interessante? Eu acho importante, sim. Quem sabe não consiga aí dentro de Confresa ter um candidato. É possível, sendo o maior colégio eleitoral. É possível. Eu estou pronto para conversar, sem problema. Eu nunca disse que... Não sou candidato de mim mesmo, eu sou candidato de um conjunto. A convite de um candidato a governador, que é, por sinal, um dos mais fortes candidatos ao governo do estado de Mato Grosso, chama-se Pedro Táxi. Então, acho que seria realmente um momento, até mesmo dos outros pré-candidatos que estiverem me ouvindo, que façam essa reunião, sentem, conversem, já que querem tanto levantar a bandeira do regionalismo, vamos fazer por onde então? Porque, inclusive, alguns pré-candidatos ficaram aí magoados com a matéria, ficaram bravos, levantando situações que não existem em virtude do material, mas providência não foi tomada, né? Porque já que estão defendendo a bandeira do regionalismo, então vamos sentar, vamos conversar, em vez de criticar um material como foi esse que você deu entrevista. Por isso estou te questionando aqui no programa, porque criticar é fácil, mas também é importante que faça, né, Hilário? Certo. Eu sempre falo o seguinte, Wesley, só quebra a louça quem lava prato, certo? Então, e eu tô eu só quero dizer para você, eu acho que aquela matéria foi importante para esclarecimento. Eu não tenho, porque eu penso que não fui prejudicado. Não fui prejudicado, certo? Eu fiz um questionamento para você e você me explicou. Pronto. Entendeu? Exatamente. Agora, mas eu vim conversar contigo. Eu não publiquei nada. Eu sou assim, se eu tenho um problema, eu vou lá e converso com a pessoa. Certo? E a melhor forma de resolver. Agora, não vejo problema nenhum. Quando esse material foi feito, foi um material que ganhou repercussão em Confresa, ganhou repercussão em outros portais de notícia do estado de Mato Grosso, todos os pré-candidatos foram procurados. Agora, alguns pré-candidatos estão criticando o material, dizendo que não é isso,
e que não é aquilo outro, se não fosse isso, os próprios pré-candidatos não teriam concordado que realmente o número de candidatos pode atrapalhar o regionalismo. Agora, o que eu acho importante é que antes de criticar, sentem, procurem juntar os 3 pré-candidatos, né, Hilário? Com certeza. E propor, vamos conversar, já que todo mundo quer defender o regionalismo, então antes de criticar, vamos sentar e vamos conversar. Porque aí sim, as pessoas que criticaram o material estão tomando aí o caminho certo, dizendo, não, realmente, é muito candidato, a matéria está certa e nós vamos sentar para tentar chegar a um acordo que é bom para a região do Araguaia. Eu disse aqui e repito, quando em 2010 que eu estava com o projeto de lançar candidatura a deputado, e tive a oportunidade de ser candidato, e tive a oportunidade de ser candidato no grupo do Mauro. E tanto é que a Luciene Bezerra foi eleita com 14 mil votos. Quando eu vi que tinha só de Ribeirão Cascavel para cá 9, eu falei, não, eu acho que eu vou encher linguiça aí. Por isso desisti. Agora eu estou no mesmo grupo com a candidatura única de Ribeirão Cascavel para cá. Então quer dizer, eu deixei de ser, poderia ser, eu não estava pensando em mim, certo? Eu estava pensando no Araguaia. Agora volto 2012 para 2014 para disputar a eleição e do grupo só tem eu candidato. Hilário, indo mais à frente um pouco, 2016, você tendo sido candidato em 2012, existe já uma movimentação? Eu sinto nos bastidores da política confresense uma mobilização de outros grupos para chegar a discutir nomes e a chegar a pré-candidatos já a sucessor do atual prefeito de Confresa. O seu grupo, você, existe alguma pré-intenção para 2016? Eu vejo isso com a maior naturalidade possível. Primeiro, até porque o atual não é candidato à reeleição, certo? Agora, eu acho prematuro o pessoal falar, não, eu sou candidato, Ora, eu vou ler agora há pouco. Para ser candidato tem que ter uma vontade popular. É lógico, evidente, que tem que se articular. Mas eu sempre falei para o grupo, e o grupo sabe disso, e o nosso grupo tem o mesmo pensamento, eu sempre tomei decisão a partir do grupo, dessas pessoas que estão junto conosco. Você me pergunta, Hilário, você disputou a eleição, e aí vai disputar a eleição para prefeito? Veja bem, Wesley, 2016 pode ser que eu não esteja bem, e aparece um nome melhor do que o meu no nosso grupo aí, ou a gente pode filiar alguém que seja melhor do que eu, que esteja com o nome melhor, e eu vou ser candidato da mão em ponta de faca? Não vou. Eu acho que a gente tem que ter coerência. A gente não pode ser... Quando eu nasci, já tinha política. Eu vou morrer, ela vai continuar. Não sou salvador da pátria. Bom senso. É o bom senso. Acima de qualquer coisa é bom senso. O nosso grupo, que aí está, que é esses partidos, inclusive agora incluindo mais o PSB, do qual eu sou presidente dessa comissão, ou seja, nós estamos discutindo no entendimento de que quando chegarmos na época, se é viável o nosso nome, é ótimo. Se não, tem um nome melhor, vamos apoiar. Não tem essa sangria desatada que tem que ser eu. Agora, as pessoas falam no meu nome, por quê? Por quê? Porque quem perdeu foi eu. Eu não ganhei a eleição, eu perdi. E perdi de cabeça erguida. Muitos falavam, o Hilário perdeu, vai embora, porque é um paraquedista. Não, continuo aqui, estou aqui, firme, e agradecendo os 3.538 votos que eu tive. Você já trabalhou na coordenação de diversas campanhas, tem um envolvimento desde cedo nessa questão política. Você considera que em 2016, analisando de forma primária ainda, nós teremos quantos candidatos a prefeito? Rapaz, vou te falar uma coisa verdade, Vasco. Porque na eleição, tem gente dizendo que é candidato a prefeito de Confresa, vou dizer, tem que construir mais umas 6 prefeituras aqui para caber todo mundo. Eu acho que tem que ter eleitor, né? Tá faltando eleitor, tem mais candidato a prefeito do que eleitor. Veja bem, em 2008, quando teve a eleição aí, quantos candidatos que foram? 7. 2008, né? 7 candidatos, não é isso? Foi a cidade de Mato Grosso e do Brasil que acho que teve mais candidatos a prefeito. 7 candidatos. Absurdo, né? Em 2012, 4 candidatos. 4. 2016, eu acho que vai ficar nessa faixa de 4 para 5 ou mais. Porque todo mundo quer ser, certo? Todo mundo quer ser. Agora, volto a repetir, para ser tem que ter uma vontade popular. Tem que ter o conhecimento político, não é simplesmente querer ser. Certo? Mesma coisa que eu vou falar, eu sou candidato a vereador, mas aí, você tem um grupo de pessoas que te apoiam como candidato a vereador? Né? Você tem que partir do princípio que você tem que ter 1 mais 1. Porque você sozinho não vai a lugar nenhum. Você tem o voto da sua esposa, da sua namorada? Sua esposa concorda que você é candidato? A sua família concorda que você é candidato? Não, eu vou contra a minha família. Já começou errado, porque política você ir contra a sua família, você está morto.
Então você tem que ter a vontade da sua família, a vontade de todo mundo, porque senão você está fora. Então você considera que nós vamos ter nessa faixa de 5 a 5? Eu acredito que sim, porque o que eu vejo gente falando que é candidato aí Eu te perguntei justamente por isso, porque há uma movimentação, um burburinho aqui nos bastidores. Quando a gente fala bastidores, gente, bastidores da Câmara, da Prefeitura, dos partidos, há uma movimentação e há a colocação de vários nomes, né? Então a gente até brinca falando que tem que aumentar as prefeituras, né? Tem que dividir, porque é muito candidato a prefeito que está se pré-lançando, vamos dizer assim, né? E aí nós estamos em 2014. 2014, ainda tempo ainda. Um bocado de tempo aí para chegar realmente a mas eu acredito que muitos fazem também, para mais a especulação, para te fortalecer para candidato a vereador, para gerar um burburinho, entendeu? Muito é mais a especulação também. Mas tendo de vista dos grupos políticos que existem em Confresa, acho que no mínimo é 4. Por aí. Dos grupos que existem hoje, né? Lara, agora nós vamos do quadro de 0 a 10. Nesse quadro eu vou te falar uma situação, uma pessoa, e você vai dar de nota de 0 a 10. Pronto? Bora. Região do Araguaia, de 0 a 10, você dá quanto? 0 a 10? Olha, partindo do princípio dos governadores que passaram pelo estado de Mato Grosso de uma forma geral, a nota para esses governadores que se passaram, né, não digo nem para o Araguaia, que aqui tem pessoas trabalhadoras, mas para as pessoas que administraram esse estado e que esqueceram do Araguaia, eu dou 6. 6 para a região do Araguaia. E a cidade de Confresa, lá, de 0 a 10, você dá quanto? Para a cidade eu dou 10, né, porque a cidade é boa de se morar, de se viver. Né, e como eu daria 10 para a região do Araguaia também. Mas agora, em parte de administração, é diferente. E para a administração pública de Confresa, de 0 a 10? Wesley, eu vou começar dizendo o seguinte. Eu sou o cara suspeito para falar. Por quê? Porque sou adversário político do atual prefeito. Não concordo da forma que ele administra a Confresa. Não concordo com as obras que estão paralisadas até hoje. Foi simplesmente obras eleitoreiras que estão paralisadas até hoje. Então, quer dizer, eu não concordo da forma prática que se conduz uma prefeitura. Não, volto a repetir, não sou melhor do que ninguém, mas eu não concordo, é o meu posicionamento, não concordo. Então, dar nota para a administração de Confresa, eu acho que quem dá nota realmente é a população. A população dá nota, elas têm que avaliar. Mas se eu, como cidadão confresense que sou eleitor daqui, como morador, não como político, mas como cidadão, eu não daria nota para essa gestão que está aí. Nem como cidadão? Como cidadão, daria 0. Então, 0 para a administração pública de Confresa. E o governo federal, Hilário? Péssimo. De 0 a 10 seria quanto? Para o Araguaia, inclusive, é 0. Porque o que estão fazendo com o povo da Suiamiçu é um absurdo, é o genocídio. E para a desintrusão da Suiamiçu? 0 também. Você é o homem que mais deu 0 aqui, de 0 a 10. Volto a repetir, eu não sou melhor do que ninguém. 0 para o governo federal e 0 para a desintrusão da gleba Suiamiçu. Para os vereadores, você daria quanto? Para a atual legislatura de Confresa, você que também acompanha através da comunicação, que está sempre ali fazendo material com os vereadores. Olha, quando terminou a eleição, eu pensei que essa Câmara seria diferente, que ia ser uma Câmara que tivesse posição, certo? Porque não precisa ser a oposição, o vereador tem que ter posição, olhar o que está errado. É muito perigoso essa situação de situação e oposição. Sim, né, porque você vai falar, eu sou do grupo do atual prefeito, eu não posso fazer isso. Espera aí, você foi eleito pelo povo, você é o fiscal do povo. O fato de você fazer parte do meu grupo não significa que eu tenho que fechar os olhos para tudo, certo? Olha, prefeito, eu sou teu parceiro, sou teu amigo, mas eu não quero que você erre. Então, para você não errar, eu vou estar fiscalizando você. Certo? Agora, concordar com tudo aquilo, tudo que vai para a Câmara é aprovado, eu acho que isso é muito complicado. Agora, eu não preciso ser oposição de olhos fechados. Eu sou oposição, eu sou contra tudo. Peraí, você está indo contra a população. Você não precisa ser oposição simplesmente por ser oposição. Você tem que ter posição contra o vereador. Agora, eu pensei, a Câmara passada foi um fracasso. Né? Eu acompanhei de perto um fracasso. Aceitava tudo e tudo podia. E a atual? A atual, agora que tem quatro vereadores que estão tentando amenizar a situação, mas tem 6 que dizem amém para tudo. Não pode ser assim, não pode.
De 0 a 10 seria quanto, Hilário? Olha, eu não vou ser tão maldoso, não vou dar 0 para a câmera não, eu vou dar aí um 5. Então, repetindo as notas aqui do Hilário, a região do Araguaia é 6, em virtude da questão dos governos, de que olharam Eu digo pouco, de todos os governos que se passaram, mais 10 para a região, para as pessoas trabalhadoras. Cidade de Confresa 10, administração pública de Confresa atual 0, governo federal 0, desintrusão da Suavisul 0 e a atual Câmara de Vereadores de Confresa 5, em virtude dos seus posicionamentos, seus projetos. Não é isso? Isso. É. Eu acho que aprovou, né? Que a média é 5. É quase, porque a média nas escolas é 6. É 6, né? É 6 nas escolas. 6,5. 6,5, né? Então aí provou. E antes da gente finalizar, a gente foi lá pro quadro Ping Pong. Dá intervalo? Hilário, nesse quadro eu vou te falar uma palavra e você vai me responder de forma sucinta. A vida é o que pra você? Eterna. Uma qualidade sua. Existente. E Um persistente. Um desejo. Ter uma qualidade de vida melhor na nossa cidade de Confresa. Uma dificuldade que você tenha. Não aceitar as coisas erradas. O amor. É tudo. E o dinheiro? Faz parte. Um defeito seu. Defeito, todo mundo tem defeito, mas um dos defeitos que eu tenho é, às vezes, aceitar certas coisas como tipo a própria democracia. Os filhos são o que pra você? Tudo. Uma revolta que você tenha. De ver a política do jeito que está. Os políticos fazendo a política da forma que está. E um sonho. Ser feliz, E a família? para mim é tudo. E pra finalizar, uma frase. Amo o que faço. Amo o que faço e faço por amor. E faço porque gosto. Não sei fazer outra coisa, não sei fazer bem feito. E é a receita, né, Hilário? Tudo que a gente faz com que a gente gosta, vem sucesso com certeza, porque afinal você se dedica mais ainda fazendo quando a gente gosta de algo, de alguma atividade, de alguma profissão, né? Então quanto mais a gente gosta de algo, mais bem feito a gente faz aquilo. Hilário, queria agradecer sua participação aqui no Papo Reto, nosso tempo chegando ao final, deixar aberto para você fazer suas considerações finais. Eu que agradeço o espaço, né? Eu vejo o seguinte, Wesley, que tinha muita gente que estava aguardando, inclusive políticos estavam aguardando. Eu vi primeiro aqui para depois eles virem, né? Para depois eles falarem. Eu espero que eles tenham a coerência de falar aquilo que é o correto também, porque eu não menti em momento algum aqui. Então eu agradeço o espaço, né? E agradeço a todos aqueles que estão nos ouvindo em todas as regiões, desde a região do Xingu, a região de Vila Rica, ao pessoal da Britão Brasileira, aos assentamentos de Confresa, todos os assentamentos, aos amigos que nos acompanharam durante esse período de 1 hora, ao pessoal aí da região do Alto Boa Vista, enfim, toda a galera aqui no município de Confresa, na cidade de Confresa, que está ouvindo aí, para mim foi um prazer muito grande estar com vocês aqui, trazendo as informações e abrindo o coração.